Olá, quarto ano. Esse vídeo aqui que eu estou preparando a vocês é um vídeo para correções. Correções de quê, professora? Correções das atividades que já foram realizadas por vocês, tá? Vocês vão ver sempre aqui essa telinha de Nossa Senhora, né? Porque, como eu falei, nós estamos no mês mariano e todas as minhas aulas no mês de maio vão ter aqui no nosso cantinho a Nossa Senhora, para que ela possa estar intercedendo sempre por nós, nos dando sabedoria e discernimento, ok? Então, nesse vídeo, eu quero dizer em primeiro lugar para vocês que nós, na sala de aula, não esqueçam, nós na sala de aula, nós fizemos as correções até a página 39 do nosso livro, que corresponde ao capítulo 2, tá bom? Então, da página 40 em diante é que eu vou fazer as correções, tá bom? Porque as outras a gente já fez, não esqueçam. Então, indo lá para o nosso livro, eu quero que vocês observem, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Eu quero que vocês observem que o capítulo 1 do nosso livro, ele termina na página 27, beleza? Aí, se vocês virarem, vocês vão ver que o capítulo 2, ele inicia-se na página 28 do livro de vocês aí, tá bom? Esse capítulo aí nós iniciamos na sala de aula, a professora Alcirene deu algumas dicas aqui para vocês e a professora Gil também deu continuidade, né? Nós trabalhamos o que era um manual na sala de aula, fizemos essa atividade do nó, né? E aí nós fizemos essa parte aqui, vimos o que era um gênero de manual de instruções, e aí vocês foram até a página 39, ok? Então, até essa página aqui foi a página que eu corrigi, deixa eu aumentar mais um pouquinho para vocês verem melhor, beleza? Então, até essa página aqui, 39, foi aonde eu fiz a correção na sala de aula. Agora nós vamos aqui para a página 40, ok? Que é onde vocês começaram a aula com a professora Gil, né? Quando a professora Alcirene não pôde estar presente. Então, aqui na ortografia do trás, atrás e trás, vocês tinham um pequeno texto, né? Que era uma Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? Fizeram essa leitura, seria uma brincadeira. E aqui, essa habilidade dessa leitura, ela ia mostrar para vocês, propor que as crianças que aparecem na imagem cadeira de rodas, elas podem participar da mesma brincadeira, né? É lógico que de outras formas, assim também como aparecem crianças cegas e surdas, né? E como brincar junto? Nós precisamos trabalhar a inclusão, como o quarto ano já trabalha na sala de aula, e que nós precisamos ver que forma a gente pode envolver essas pessoas nessas brincadeiras, né? Então, vocês iriam ler esse texto aqui, criar, nós ainda vamos fazer na sala de aula, e aí vocês teriam que preencher essa atividade aqui, né? Que eu vou dar mais uma ênfasezinha para vocês verem melhor, tá? Então, aqui eu pergunto, eu não, né? O livro pergunta pra gente nessa página. Página é essa, professora, que a senhora tá? Página 41. Vamos lá na página 41. Ela pergunta assim: qual é o objetivo da brincadeira? Então ele diz, eu tenho certeza que vocês colocaram algo parecido. O objetivo da brincadeira é tentar chegar até a linha atrás da mãe e do pai, né? Explique a diferença entre um passo de elefante, um de passarinho e um de formiga. Então eu tenho certeza que vocês colocaram lá. Os passos têm tamanhos diferentes. Por exemplo, um é grande, o outro pequeno e o outro menor ainda. Se a sua resposta foi parecida com essa, deixa a sua resposta, né? A questão número 3. Se você fosse o pai ou a mãe na brincadeira, que tipo de passo você indicaria? Por quê? Isso aí é uma pergunta pessoal, né? E lembre-se que a professora Alcirene falava que pergunta, e falo ainda, que perguntas pessoais prevalecem a resposta do aluno desde que esteja dentro do contexto do que pede. Então, se você fosse o papai ou a mamãe na brincadeira, que tipo de passo você indicaria? Poderia ser qualquer tipo de passo e por que você iria dizer. Questão número 4. A palavra atrás, empregada no item 4 do texto,
significa uma posição. Qual das três eu vou marcar, professora? A primeira, posterior a algo, né? Que item 4, professora? Daqui, ó. Lá do texto, daqui, ó. Tá bom, ó? Esse item 4 aqui, ó. O objetivo da brincadeira é tentar chegar ao outro lado na linha atrás da mãe ou do pai. Então, quando o livro fala bem aqui, ó, a palavra atrás emprega no item 4 do texto significa uma posição posterior a algo. Quinta questão. A expressão para trás, empregada na última linha do texto, pode ser substituída sem alteração do sentido da frase por atrás. Então aqui ele chama a nossa atenção e diz: trás significa na parte posterior, o mesmo que atrás ou detrás, também escritos com acento de S. Já trás é uma forma do verbo trazer, e ela tem que ser escrita sem acento e com Z. Então não vão esquecer essas dicas aí, ó. Sexta questão. Alguns alunos escreveram frases sobre a brincadeira, mas tiveram dificuldades com a ortografia das palavras atrás, trás e trás. Ajude-os a completar frases utilizando adequadamente cada uma das palavras. Então, ó, brincar, tracinho, sempre muito alegria, porque você está com os amigos. Então aqui eu vou usar o traz com Z, ó. Brincar traz sempre muita alegria porque você está com os amigos. Segundo post-it aqui. Não gostei de ficar para tararã, mas me diverti muito com a brincadeira. Não gostei de ficar para trás, né? Ou seja, um sentido dessa palavra atrás é um sentido de que você ficou atrás de alguém, né? Que você ficou para trás na brincadeira. E o post-it rosa, nós temos aqui, essa brincadeira só fica pananã da corrida de saco, que também é muito legal. Então essa brincadeira só fica atrás da corrida de saco, que também é muito legal. Próximo post-it. No final, tive de dar um passo para trás. Por isso não ganhei, mas gostei de brincar assim mesmo. Brincar também traz, com Z, conhecimento. Hoje descobri que as largatas têm patas. Quase ganhei, só fiquei atrás de uma pessoa. Foi muito legal. O atrás daqui é com AS no final. Então ele chama a atenção para vocês que o sentido dessas palavras, traz com S, atrás e traz com Z, vai destacar o sentido expresso pelas formas e também pela classe gramatical de cada um. É lógico, evidenciando os meios dos exemplos e a possibilidade de, dentro do texto, de essas palavras serem substituídas. Não vão esquecer disso. Dando continuidade ainda no capítulo 2, na próxima página, vocês têm a rota de leitura. Ele pede, leia uma orientação do programa Criança Segura e faça as atividades. Ensine a criança a não atravessar a rua entre os carros e demais veículos ou por trás de árvores e postes, pois os veículos em movimento podem não ver o pedestre. Esse texto é dirigido a quem? Aqui embaixo a gente já tem uma dica, ó, que ele me dá no rodapé, Educação para a Prevenção de Acidentes no Trânsito, Manual do Professor. Então, esse texto, esse pequeno trecho desse texto, ele foi criado para quê? Vou demarcar, assinalar o último quadradinho. Professores para que instruam seus alunos sobre cuidados no trânsito. Tenho certeza que vocês acertaram. Questão número 2. Qual é o alvo do programa de prevenção de acidentes no trânsito? Marque com X. É o garoto que está atravessando a faixa? É o professor que está ensinando ou é o senhor que está dirigindo? Então, o alvo de prevenção é o quê? Ensinar os pedestres a andarem de forma correta sobre a faixa de pedestre. Então, eu vou assinalar o primeiro quadradinho. Terceira questão. Qual é a justificativa apresentada no texto para não se atravessar por trás de árvores e postes? Resposta. Os motoristas podem não ver os pedestres. E isso aí é um caso muito sério, como nós sabemos. Quarta questão. A palavra trás, no sentido em que foi usada no texto, indica que ao tentar atravessar a rua não se deve ficar atrás de árvores e postes. Quinta questão. Em qual das frases a seguir, o sentido do termo destacado é o mesmo da palavra trás no texto? Primeiro, segundo ou terceiro? Resposta,
Segundo, ele se escondeu detrás do carro. Olha lá. Aqui nós temos um tutorial de um vídeo, que isso aí a gente vai fazer depois na volta, página 43. Como disse a tia Gil, não era para fazer. Aqui também nós temos um registro de viagem, que é a brincadeira da corrida do ovo, né? Que nós vamos fazer depois, quando nós voltarmos. E aí segue aqui a próxima página, que seria equivalente à página 45. O texto que você acabou de ler apresenta as instruções para brincar a corrida do ovo. Então, eu vou marcar o último quadradinho. Questão 2. Em quantas partes está organizado o texto e quais são elas? Se vocês contarem, ela vai estar em 3 partes: materiais, brincadeiras e observações. É só voltar aqui no texto e verificar, ó. Materiais, brincadeira e observações. Não tem erro para fazer isso aqui. A próxima. Na sua opinião, por que são indicados ovos cozidos para brincadeira? Isso é uma resposta pessoal. Vocês vão poder dizer, para não quebrar e não melar as crianças. Para que fique de uma melhor forma para se conduzir o ovo na colher quando correr não cair. É uma resposta pessoal. Se o ovo cair, o participante, eu vou marcar o primeiro quadradinho, o segundo ou a terceira alternativa. Nesse caso aqui, eu vou marcar a segunda alternativa. Pode pegá-lo e voltar para a corrida. Quinta questão. O que é necessário para vencer a corrida? Cruzar a linha de chegada antes dos demais participantes e com o ovo. Sexta questão. Circule no texto o numeral cardinal. Vocês têm lá a palavra uma, né, que é em uma colher, e uma das mãos, ou em um ovo, né? Então, as palavras uma, e eles estão indicando o numeral cardinal. Complete a frase a seguir usando o numeral cardinal. Você vence a brincadeira quem cruzar em primeiro lugar a linha de chegada. Oitava questão. Na frase posicionar todos na linha de chegada com uma das mãos para trás, o termo destacado foi usado no sentido de atrás ou detrás de algo. Aqui na página 50, vocês teriam a produção de um manual de instrução, que nós vamos fazer essa atividade na volta às aulas, ok? E aqui a gente tem a atividade da âncora, né? Ligue as palavras do centro do diagrama aos termos relacionados. Numeral, o que é numeral? Ele mostra aqui pra gente, ó. Multiplicativos e fracionários. O que é isso? Um numeral. Trás, atrás, detrás, na parte superior. É uma ortografia. Quantidade e ordenação. Corresponde ao numeral. Partes e tópicos descritos passo a passo. Ele está falando do manual de instruções. Uso dos verbos no modo imperativo e no infinitivo. Ele está se referindo ao manual de instrução. Traz, forma do verbo trazer. Ele está se referindo à ortografia. Milhão, décimo, metade, quíntuplo. Ele está se referindo à classe gramatical do numeral. Cardinais e ordinais. Também refere-se à classe do numeral. E orientações, ensinamentos ou conselhos. Ele está falando do manual de instruções. E aqui a gente termina o capítulo 2. Né? O capítulo 3 é onde a professora Alcirene está trabalhando com vocês. Eu comecei na aula do dia 5/5, na terça-feira passada, sobre a poesia endoideceu. Né? A gente está falando sobre a poesia concreta, que surgiu no Brasil na década de 1050 e inovou a arte de fazer poesia, que essa poesia costuma causar estranhamento em nós alunos, né? Porque nós somos acostumados a ver aquela estrutura e, como eu já expliquei para vocês, a poesia, o poema concreto, ele traz outro tipo de estrutura, como essa daqui do cafezinho, né? Então, vocês tinham a atividade do farol, né? Era a leitura, foi realizada essa leitura, e na próxima página, referente à página 54, tem uma atividade que era para ser respondida. A questão número 1 dizia: que objetivo parece ser formado por meio dos versos do poema? Que objeto aparece ser formado por meio dos versos do poema? Uma xícara ou uma chavena? Chavena é o nome também dado à xícara, tá?
que ela recebe esse nome em outras partes das regiões do Brasil, tá? Então tem lugares que vocês vão achar as pessoas falando xícara de chá e também vão ouvir elas chamarem por chavena. Número 2. As linhas onduladas na vertical lembram o quê? A fumaça do café que estaria quente. Aqui, você imagina que o objeto está vazio ou preenchido por alguma coisa? É lógico que essa questão aqui está em branco porque vai do imaginário de cada aluno. Então você responde da melhor forma que você achar. Quarta questão. Procure no poema uma palavra que represente o que está sendo preenchido. A resposta seria café, né? Deve ser pintado de vermelho a vírgula. Aqui, desculpa. Quinta questão. Circule de vermelho os sinais de pontuação utilizados no poema. Então, que sinais vocês deveriam circular? Deveriam pintar de vermelho a vírgula, as reticências, os 2 pontos, o travessão e o ponto de interrogação que forma a asa da xícara, tá? Espero que tenham feito certinho essa daí. Sexta questão. O poema, apesar de curto, provoca uma série de impressões sensoriais no leitor. Ligue os trechos do poema à impressão sensorial estimulada. O primeiro. Na tarde fria de julho. Que impressão sensorial ele está lembrando? O tato. Olha aí, ó. Na tarde fria de julho. Voa o cheiro. Eu estou falando de quem? Do olfato. O barulho do café descendo. Eu estou falando de quê? Da audição. Pelo bule reluzente. Eu estou falando da visão. É uma coisa que ele está vendo. Existe coisa mais gostosa? Ah, paladar. Muito bem. Então, sétimo. O formato do poema se relaciona com o conteúdo? Explique sua resposta. Sim. O formato é uma xícara e o poema fala de tomar café em uma tarde fria. Então, corresponde. Oitava questão. Se as palavras, em vez de formarem um desenho, estivessem escritas de maneira tradicional, elas causariam em você a mesma sensação? Provavelmente não, porque nós não íamos ter uma ideia do que ele iria transpor, né? A ideia iria fugir do ideal e mostraria outra coisa pra gente. Dando continuidade, nós vimos a leitura do poema A Primavera Endoideceu, vimos o formato aqui, e ele pergunta, primeiro, que relação existe entre o título do poema e seu formato? O título faz referência à primavera e o poema tem o formato de uma flor, como nós observamos. Questão número 2. Quais palavras formam as pétalas da flor? Bem me quer, mal me quer. A próxima página, que é a página 53, ele começa na questão 3. Você conhece a brincadeira bem me quer, mal me quer? Como essa brincadeira é? Então, provavelmente vocês vão dizer, sim, professor, eu conheço. É aquela brincadeira que eu pego uma florzinha e eu vou tirando as pétalas dela até terminar dizendo bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É essa aí mesmo. Você acha que o eu lírico está apaixonado? Sim. Aí ele frisa, por quê? O que é o eu lírico? Eu lírico é a voz que no texto poético representa o poeta e expressa seus sentimentos, ou seja, aquela pessoa que está falando. Então, sim, ele está se expressando, né? Que ele quer alguém, quer o bem de alguém. Na quinta questão, o que está escrito no miolo da flor? Zum, zum, zum. E na sua opinião, por que está escrito isso? Né? Vocês vão me dizer, porque lembra o barulho de uma abelha fazendo zum, 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 professora. É isso aí mesmo. Sexta questão. Releia os versos que formam o caule da flor e responda. Como o verso nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas, o eu lírico quer expressar? O que ele quer expressar? Um sentimento que o perturba como se fosse 1000 abelhas unindo. Letra B. Se o zumbido é percebido pelo ouvido, por que o eu lírico escreveu que nos olhos dela zumbiam abelhas? Né? Aí eu vou deixar a criatividade de vocês para eu ver depois essa resposta. No verso, e me fitavas detrás da cerca dos cílios, de quem, na sua opinião, o eu lírico estava falando? Da moça? Da abelha? Vou verificar isso depois. Letra D. Se os cílios eram cercas, o que ele estaria protegendo? Estaria protegendo o quê? Os olhos. E a questão número, a página 55, questão 7, diz: o título do poema é A Primavera Endoideceu. A primavera não é uma pessoa. Ela poderia realmente enlouquecer? Não.
Porque, por não ser uma pessoa, a primavera não pode endoidecer. No entanto, os olhos de um apaixonado, ela pode. Oitava questão. O que esse poema tem de diferente da maioria dos poemas que você conhece? O formato, vocês vão me dizer? E aqui a gente tem uma frisada explicando melhor o poema da Xícara e a Primavera Endoideceu, de quando eles surgiram, com que ele é formado por diferentes recursos, como os visuais, quando as palavras se unem para formar um desenho, ou quando o poema utiliza fontes diferentes de letras. Os sonoros, por meio das onomatopeias, que eu já expliquei que são os sons, que são onomatopeia. Alguém bateu na porta. Clock, clock, clock. Alguém caminhou. Lembram disso, lá dos quadrinhos da Turma da Mônica? E os vários sentidos que uma palavra tem. E aí ele pergunta, você gostou do poema A Primavera Endoideceu? Aqui é uma resposta pessoal. E nós paramos na página aqui de correção 54, porque no próximo vídeo eu darei as respostas para vocês fazerem a correção da página 55 em diante. Mas lembrem-se, não fiquem esperando a resposta da professora, hein? Façam as atividades. Isso aqui é um vídeo de autocorreção. Beijo, até a próxima!